Longe da faixa de areia, a imagem é angustiante. Com a ajuda de um bombeiro militar, registramos o ponto de vista de uma pessoa em meio a uma situação de afogamento. Além do desespero, o ângulo mostra também a fragilidade do ser humano em comparação com a força da natureza. Para quem não conhece o mar, uma das tarefas mais difíceis é identificar uma corrente de retorno. São aquelas áreas que puxam o banhista para dentro do mar. Aqui nós temos uma e o Thiago vai explicar para a gente onde ela está. Thiago, como identificar? Então, se a gente perceber aqui na nossa esquerda, a gente tem a presença de uma bandeira vermelha. E justamente naquele ponto identifica que a gente vai ter uma presença de corrente de retorno. Se a gente prestar atenção na movimentação da ondulação, a gente percebe que ali a onda não quebra de maneira igual os outros pontos. Parece que naquele ponto em si a gente não vai ter ondas, tá? Então, naquele ponto identifica que a gente tenha uma área de corrente de retorno, que é exatamente aonde a água vai voltar para alto mar. Então as ondas quebram nas outras extremidades e aí exatamente naquele ponto onde tem as crianças ali, aquela de bermuda verde e aquela outra criança com camisa cor-de-rosa, é exatamente naquele ponto ali que a gente tem a presença da nossa corrente de retorno. Muito perigoso. Muito perigoso. As correntes de retorno surpreendem, pois embora o banhista esteja em uma área rasa, sem que perceba, acaba sendo puxado pela maré. Foi o que aconteceu com 6 turistas em São Francisco do Sul. 5 deles foram resgatados pelos salva-vidas, mas um precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Em segundos, o banhista foi arrastado para o alto mar. Sem forças, ele precisou ser conduzido até a faixa de areia com a ajuda de um cabo de segurança. Bom, agora nós vamos te explicar como você pode se livrar de uma corrente de retorno e evitar aí uma situação de afogamento. Nós já temos um bombeiro militar que está de bermuda vermelha, ele está posicionado e vai simular um afogamento nessa corrente de retorno. Geralmente, quando as pessoas caem nessa corrente, a tendência delas é querer nadar sentido a praia. Porém, o mar vai trazer uma corrente muito forte que vai dificultar essa vinda para a areia. Então, a gente aconselha que a natação seja feita, tá, de forma transversal. Essa forma transversal a gente vai sair dessa corrente, saindo para uma calmaria e a gente conseguindo trazer, inclusive com a força das ondas, que a gente volte para a própria areia. Veja o salvamento por outro ângulo. De dentro da água, o guarda-vidas socorre o suposto banhista afogado e o conduz para o lado. Em nenhum momento o bombeiro tenta sair da água em linha reta para frente. Nesses momentos aí que as pessoas sofrem esse tipo, caem nessas correntes de retorno, é interessante que as pessoas mantenham a calma e tentem nadar de forma transversal a essa corrente de retorno. Porque quando a pessoa está na corrente de retorno, ela não consegue vir para a areia. É muito difícil, porque a corrente ela é muito forte e a pessoa, por mais que ela tenha uma certa habilidade de natação, pode ser que ela não tenha condicionamento suficiente para vir até a areia novamente. Se a gente perceber, o guarda-vidas entra nessa corrente de retorno porque é o ponto mais fácil para ele chegar nessa vítima, porque é onde exatamente, além da força física que ele já tem, o próprio mar vai estar ajudando ele a entrar nessa corrente de retorno no mar e chegar mais rapidamente aí à nossa vítima. Para quem passa pelo sufoco de uma situação de afogamento, chegar na faixa de areia em segurança dá a sensação de nascer de novo. Para evitar que o dia de lazer não termine em tragédia, é preciso ficar atento a algumas dicas. O que a gente orienta que a nossa faixa de atuação mais efetiva são na faixa de 200 metros para cada lado do posto. Então, se a gente conseguir manter esse tipo de orientação, a gente vai conseguir um banho mais seguro. E também evitar aí questão de consumo de bebida alcoólica excessivo e consumo de bebida alcoólica e em seguida entrar na água. Criança, principalmente. Criança é muito curiosa, então a gente tem que ter um cuidado a mais com elas. Fique atento também à cor da bandeira. Vermelha significa mar perigoso, amarela regular e verde representa água calma. Quando a bandeira vermelha estiver no posto, significa que o dia não é propício para banho. Já se a bandeira for preta, significa que no posto não há guarda-vidas. Para evitar um mal súbito, além da bebida, cuide também da alimentação. Após a refeição, espere pelo menos 2 horas para entrar no mar. Por exemplo, nadadores de piscina acabam tendo dificuldades não identificando muitas vezes esses perigos e acabam também tendo problemas. Então o mar a gente tem que respeitar muito porque ele traz alguns perigos bem gritantes aí.